que leva o homem a murmurar contra Deus, é a falta de fé que leva o homem até ver as bênçãos de Deus, mas não conquistar elas. Por quê? Porque não tem fé que Deus vai fazer aquilo que ele já anteriormente tinha falado. Deus já tinha falado que ia dar. Parte B do versículo 8. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Esta é a palavra. Esta é a palavra que tem que estar no meu e no seu coração. Eu, porém, eles lá não acreditaram. Eles, ao contrário, além de não acreditar, ainda levaram outras pessoas a não acreditar também. Porque contamina, irmãos. Uma fé viva em alguém, ela vai contaminar outras pessoas, fazendo gerar fé verdadeira que vai produzir fruto essa fé. Mas pessoas que não têm fé, ela vai contaminar outras pessoas também. Elas vão colocar mau gosto nos teus propósitos, no teu sonho. Um exemplo, se você for contar algo que você almeja da parte de Deus, para pessoas assim, a pessoa vai dizer para você, para de sonhar. Isso é só um sonho, isso não vai acontecer na tua vida. Deus falou que ia fazer isso, vai nada. Olha a situação da tua vida, olha o teu momento, olha o teu cenário. Olha para a tua vida, ainda não aconteceu nada. Então isso vai contaminar a vida da pessoa. Mas quem tem a fé, que acredita que Deus vai fazer, vai trazer palavras como Caleb trouxe, como Josué trouxe para o demais povo, e nós vamos já ver qual foi as palavras que Caleb trouxe. Observe algo aqui, vamos aqui no capítulo 13 de Números. O que Caleb falou, qual foram as palavras de Caleb? Versículo 30 do capítulo 13 de Números. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Então observe que aqui foram as palavras de Caleb para o povo, enquanto o contraparte tinha outro grupo dizendo: olha, vamos voltar para o Egito. Vamos parar com esse negócio aí. Esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai prosperar. Não vai. O versículo 28 do capítulo 13 de Números. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e a cidade fortificada muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Verso 29. E os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim como também éramos aos seus olhos. Você está vendo o que acontece? Tem muitas pessoas que você tem que tirar do seu bloco de amizade. Tem muitas pessoas que nunca vai te falar que você vai vencer. Tem muitas pessoas que nunca vai te trazer uma palavra de ânimo. Tem muitas pessoas na sua volta que, ao contrário de trazer palavra de ânimos, um direcionamento, você vai conseguir, continua perseverando, continua orando, não para de orar, continua jejuando. Essas pessoas vai dizer para você: para. Tu já luta há tantos anos, nada aconteceu. Quando que Deus fez essa promessa? Será se foi Deus que usou mesmo aquele homem? Foi Deus que usou aquela profetisa? Deus está me trazendo aqui nesta tarde para dizer para você: foi Ele que usou. Foi Ele que falou naquele tempo para você. Só que o tempo tem que se passar, porque dentro do tempo, Deus ele trabalha para forjar o nosso caráter, para que Ele possa dar aquilo que Ele prometeu outra hora, para que nós possamos administrar aquilo que Ele tem para nos dar. Seja espiritual, porque é sempre primeiro a vida espiritual, ou financeiro, ou casamento, ou família. Se nós não tivermos uma estrutura
para administrar a nossa vida espiritual, nós não vamos saber usar os dons dados por Deus. Então eles serão inúteis sobre nossa vida. Da mesma forma, se nós não tivermos a estrutura, falando da mulher ou do homem, uma mulher que busca um casamento, um homem que busca um casamento, servos e servas de Deus, se não tem uma estrutura para administrar o casamento, a bênção vai vir, mas ela vai escorrer pelos seus dedos. Por quê? Porque a serva não tem um amadurecimento suficiente para administrar o seu casamento. O servo não tem amadurecimento, não teve experiência, não tem estrutura, visão para poder administrar o casamento. Isso significa que a bênção de Deus que enriquece, Provérbio 10, 22, e ele não acrescenta dores. Esse verso está falando de algo, de duas situações. Primeiro, as bênçãos do Senhor enriquecem. Tudo que Deus nos dá é para enriquecer a nossa vida primeiro espiritual, porque tudo começa pelo espiritual. E, obviamente, trazer alegria e satisfação para a nossa vida. E, consequentemente, essas bênçãos vão alegrar a vida de outras pessoas também. E ele quem? Deus, que trouxe a bênção, a riqueza, que traz alegria, ele não acrescenta dores, mas nós podemos acrescentar. É Deus que traz a bênção dele enriquece e ele não acrescenta dores. Mas a gente vê muitas pessoas que recebeu algo de Deus e trouxe dores sobre a sua vida. Por quê? Por má administração. Por má administração. Então o tempo que Deus usa é com essa finalidade e esse propósito de trabalhar no nosso caráter para que nós possamos estar pronto e apto para administrar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí é onde entra a questão do tempo. 40 anos, 45 anos já fazia que Deus tinha feito a promessa ao nosso irmão, crente, servo no Senhor, Caleb. E ainda não tinha se cumprido essa promessa que Deus falara outra hora. 45 anos já tinha se passado. Mas no momento que ele está falando, no contexto do capítulo 14 de Josué, é o momento que é chegado. Ali você vai perceber que é o momento que chegou, é o momento da bênção, é o momento da vitória, 45 anos depois do que Deus tinha falado tudo para ele, estando ele no Egito e caminhando um trajeto pelo deserto. Então observe que coisa gloriosa. Então tem pessoas que vai fazer derreter o seu coração. Tire dos seus caminhos essas pessoas. Ore a Deus, diz, Senhor, toda pessoa que entrar no meu caminho, que não tem a visão que eu tenho, o Senhor tire do meu caminho, porque vai te atrapalhar. As amizades, tem muita amizade que só atrapalha. Não é para você se intrigar com a pessoa, ter ódio, porque isso não cabe ao crente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que você pode contar. Com quem Jesus foi orar no monte? Foi com os 12 ou foi só com 3? Ele levou só 3 e deixou o restante no pé do monte. Não estavam aptos para entender o momento de Jesus. Não estava estruturado para entender o propósito de Deus através da pessoa de Jesus. E eles precisavam entender isso, porque era através deles que ia dar-se continuidade ao que Jesus anteriormente já tinha começado. Se eles não tivessem capacidade, estrutura e sabedoria e visão para entender o propósito de Deus, como eles iam prosseguir, dar continuidade à obra de Jesus, eles precisavam estar no mesmo patamar. Eles precisavam ter a mesma visão para que os propósitos de Deus se cumprissem também através da vida deles. Então tem pessoas que vai falar como essa multidão. Caleb está falando do lado, dizendo, olha, vamos porque Deus vai nos dar. Foi Deus que falou, e Deus já deu prova disso, 10 sinais lá no Egito para fortalecer a fé daquele povo, porque Deus sabia que no deserto o povo ia fraquejar, o povo ia querer voltar para o Egito, o povo ia querer comer cebola, o povo ia querer voltar à escravidão novamente. Irmãos, tem muitas pessoas neste momento que estão rumo à terra prometida, rumo às bênçãos de Deus, rumo à eternidade, traçando o deserto, mas estão querendo voltar para o Egito, estão querendo
querendo voltar a ser escravo do diabo. Estão querendo comer pepino e cebola, comida de escravo. Mas sendo você filha de rei, sendo nós sacerdotes filhos de rei, como nós podemos nos submeter, irmão, a tal coisa? A voltar para o mundo e a comer das migalhas de Satanás. Não faça isso. Você é filha de rei. Você ainda só não tomou posse da herança, porque há necessidade de você passar todo o processo. Mas não se torne escravo do diabo, sendo rei, sendo filho e filho do rei, do Senhor, do único, verdadeiro Senhor. Não permita o diabo manipular a sua mente. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, ore a Deus para tirar essas amizades dos seus caminhos. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Perseverança, irmãos. Isso é um dos frutos do Espírito. Perseverança. Marcelo, como eu posso definir a palavra perseverança? A palavra perseverar é o ato de você permanecer diante de uma situação que você foi colocado, não com os braços cruzados, mas permanecer frutificando. Você permanece fluindo na presença de Deus. Preste atenção. O fruto de perseverança, de perseverar, é um fruto do Espírito, que leva o crente em Cristo Jesus permanecer diante das adversidades, diante da porta fechada, diante da enfermidade, diante da perseguição ministerial, diante da perseguição familiar, diante das necessidades que você vive dentro de casa, tanto espiritual, sentimental, como às vezes a necessidade daquilo que é cotidiano, daquilo que nós precisamos no cotidiano, relacionado ao alimento para o nosso corpo físico, porque Deus ele prova em todo o bloco da área do ser humano. Todas as áreas, espiritual, sentimental, profissional, Deus ele prova em cada uma delas para ele poder aprovar você. Entenda isso. Deus não vai aprovar você, Deus não vai